Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Carlos Neder, do PT. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia, deputado. Olá, obrigado. Prazer conversar com o senhor sempre. Igualmente. Prestando contas de mandato, mais um movimento da Frente em Defesa do SUS, que foi criada em 19 de agosto. Deputado, o que falar da discussão que foi entabulada nesta Casa de Leis com relação ao SUS? SUS que vem sendo golpeado há muitos anos, pode-se falar, por conta da falta de verbas carimbadas, recursos para a saúde. Quando a gente vê a economia deprimida, os impostos entrando em menor quantidade e qualidade, vamos dizer assim, nos cofres dos governos, o SUS recebe um golpe sempre? Bem, primeiro é importante situar que essa Frente em Defesa do SUS, ela teve origem no Sindicato dos Médicos de São Paulo e hoje nós já temos aí cerca de 50 entidades, associações, movimentos participando dela. E um desses componentes é um fórum suprapartidário em defesa do SUS e da Seguridade Social, que eu criei aqui na Assembleia mediante uma resolução aprovada. A intenção é que nós façamos a discussão permanentemente do SUS, da Seguridade Social, das políticas de inclusão social e nos atendo bastante ao aspecto do financiamento. Na medida em que nós defendemos sistemas universais, que dão direitos ao conjunto da população e se propõe a dar um acompanhamento integral nessas políticas públicas, como é o caso da saúde, a questão do financiamento é fundamental. Nós temos hoje um orçamento da União da ordem de 3 trilhões de reais em 2016. 48% desse orçamento hoje vem sendo utilizado no pagamento do serviço da dívida. E se nós formos analisar o gasto com saúde, que é da ordem de 4% desse valor, fica muito aquém do gasto feito em outros países que têm sistemas que não são tão abrangentes como o Brasil. Nesse sentido, nós sabemos que há um subfinanciamento do SUS e também da assistência social, e chegando à questão da Previdência Social, que cada vez mais ganha importância no debate sobre essas políticas de proteção social. Então, o ato que foi realizado na Assembleia Legislativa teve como mote a defesa do Sistema Único de Saúde, da Seguridade Social e a análise do financiamento do SUS. Nós temos uma legislação, que é a Emenda Constitucional 29 e a Lei Complementar 141, que definiram os patamares mínimos de gastos dos municípios e dos estados. Sim. Os municípios devem gastar no mínimo 15% dos seus orçamentos próprios em saúde. Hoje gastam 30% ou mais por cento dos seus orçamentos, inviabilizando outras políticas públicas igualmente importantes. E os estados têm que gastar no mínimo 12%. Entretanto, ficou uma lacuna, que seria qual seria o percentual mínimo de gasto da União. Isso ficou definido precariamente na Emenda Constitucional 86. Entretanto, agora há uma alteração em curso, em discussão no Congresso Nacional, que é a proposta de emenda à Constituição de número 241, encaminhada ao Congresso pelo presidente Michel Temer, que propõe o congelamento dos gastos em saúde, na educação, na assistência, na área de segurança, de saneamento básico, por 20 anos. Sim. E qual seria o parâmetro? Seria utilizar o que foi efetivamente gasto em 2016 e este valor seria corrigido apenas pela IPCA, sim, sem a possibilidade de uma mudança no perfil desse gasto, e nós estranhamos isso na medida em que a população brasileira está envelhecendo muito rapidamente. É preciso incorporar tecnologia, é preciso expandir os serviços e isso não será possível se houver um congelamento desses gastos. Então, o ato teve como objetivo dialogar com os candidatos a prefeitos, vereadores, com os diferentes partidos políticos, para saber quem são aqueles que farão a defesa do Sistema Único de Saúde e como nós podemos nos contrapor a essa proposta do governo Temer em Brasília e que vai redundar numa diminuição de receitas. Sim. A questão dos investimentos também ficam atrelados às contas públicas. Até o próprio governador do estado de São Paulo disse à imprensa que vai ser inviabilizado o investimento público.
O Estado, se ficar congelado para pagar suas dívidas, suas despesas, não vai ter como investir. Como é que o senhor vê isso também, deputado? Porque o primeiro problema que nós observamos são os recursos de custeio, de manutenção daquilo que já existe. Hoje nós temos municípios que estão com 100% do seu recurso comprometido com o pagamento da folha de salários. Sim. Então, se não consegue sequer pagar os gastos habituais, que são de pagamento de salários ou de insumos para o funcionamento da máquina, que dirá a questão do investimento, que é a contratação de obras, reformas, incorporação de novas tecnologias, compra de equipamentos. Então, é verdade, quer dizer, a proposta do ajuste fiscal, seja em âmbito federal ou em âmbito dos estados e dos municípios, em princípio, teria como objetivo equilibrar as contas públicas. Mas a discordância que nós estamos tendo em âmbito da União é que a prioridade que está sendo colocada é do ajuste fiscal para que haja o superávit primário para o pagamento dos serviços da dívida, em detrimento de programas abrangentes de inclusão social. Sim. Isso vai acarretar sérios problemas do ponto de vista da qualidade de vida. Estima-se que no Sistema Único de Saúde, nesses 20 anos, se aprovada a PEC 241, nós teremos uma perda de 645 bilhões de reais. Bilhões? O senhor está falando bilhões, bilhões de reais isso ao longo até 2027. Até 2027. 2037, porque se for implantado em 2017 por 20 anos, nós chegaremos a 2037 já com uma perda acumulada de 645 bilhões de reais. Só Mas no Sistema Único de Saúde. Isso é factível, lembrando que existe a tal janela, né, demográfica, que se fecha em 2023. A tendência é que o Brasil fique pobre, ou fique velho, né, antes de ficar rico, é o que se fala. Inclusive o professor Marcos Lisboa, em artigo, falou sobre isso. O brasileiro vai ficar velho antes de ficar rico. É possível até que nós tenhamos uma diminuição da população, mas um envelhecimento progressivo com aumento de doenças crônico-degenerativas. As pessoas vão viver por um tempo maior do que os nossos avós, pais viveram, e isso tudo vai implicar em mudanças de concepção das políticas públicas, que deverão estar mais voltadas a uma população em outra faixa etária, com outro perfil de demanda, e isso não é só na área da saúde. Outras políticas públicas vão demandar também o repensar. E vem daí, inclusive, o debate sobre a questão da previdência social. Quer dizer, pensando-se em cálculo atuarial, qual é o percentual da população que estará economicamente ativo, por quanto tempo essas pessoas vão contribuir para a Previdência Social e por quanto tempo as pessoas que, estando aposentadas, vão usufruir daquilo que legitimamente conquistaram como direito em razão de terem trabalhado um período anterior. Então, nós não podemos aceitar que as mudanças da Previdência Social e, eventualmente, mudanças de direitos trabalhistas ocorram sem que haja um debate com as centrais sindicais, com os sindicatos de trabalhadores e com a população como um todo. Da mesma maneira que nós esperamos que qualquer alteração no perfil de financiamento do Sistema Único de Saúde e da Seguridade Social só ocorra se de fato houver um amplo consenso com aqueles que estão à frente dessas políticas públicas, dialogando com os gestores em âmbito estadual, municipal, com os membros dos conselhos de saúde, o que implica em ouvir também os usuários, os cidadãos, os trabalhadores da saúde, os portadores, as pessoas com patologias. Sim. Deputado, durante a reunião da Frente em Defesa do SUS, muito se falou de temas municipais. Por que a saúde é tão aflitiva, tão aguda e está presente em todos os programas? Por que tanto se discute da saúde? Por que o cidadão e o contribuinte tanto reclamam da saúde? As pesquisas mostram que as pessoas que se utilizam do Sistema Único de Saúde têm uma avaliação positiva daquilo que lhes é oferecido. Entretanto, a análise crítica vem sobretudo daqueles que não conseguem ter acesso ao sistema. Então nós precisamos fazer uma diferenciação entre quem conseguiu ter o acesso e quem não conseguiu. Então essa é uma primeira preocupação. Um sistema que se propõe
a oferecer acesso universal, sem qualquer tipo de restrição, sem levar em conta se a pessoa está empregada ou não, se tem carteira assinada ou não, sobre as condições de vida dessa pessoa, sobre o grau de remuneração que sua família tem e assim por diante, ele precisa contar com recursos suficientes. Entretanto, é preciso que a gente reorganize esse sistema de acordo com uma determinada lógica. Nós defendemos uma reorganização que parta de uma melhoria da atenção básica, que significa que as unidades básicas de saúde, o pronto atendimento ambulatorial e também a estratégia de saúde da família estejam integrados em âmbito local, propiciando um atendimento com porta aberta, em que 80% dos problemas de saúde da população possam ser resolvidos em âmbito local. Para isso é preciso integrar essas formas de assistência em âmbito da atenção básica. Ao lado disso, é preciso aprimorar o atendimento especializado, criando ambulatórios de especialidades, garantindo a presença nesses ambulatórios dos profissionais e, ao mesmo tempo, não se resumindo a ter assistência médica. É preciso trabalhar com equipes multiprofissionais, inclusive propiciando diagnóstico em âmbito dessas unidades e também cirurgias ambulatoriais. O senhor falou em lógica, tem a lógica de mercado e tem o institucional, que é o Ministério da Saúde. Diante de um quadro de mais de 12 milhões de desempregados, de pessoas que tinham um plano de saúde e hoje estão desabrigadas, vamos falar, estão fora do guarda-chuva da medicina privada, como fica absorver todo esse público pelo SUS, que estava fora dele há alguns anos, deputado? Aliás, só um parêntese, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, até falou na criação de planos de saúde populares e foi muito criticado por isso. Sim, porque o que nós gostaríamos é que o Ministério da Saúde e o SUS tivessem um controle grande sobre a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e esta, por sua vez, controlando os planos privados de saúde. Nós sabemos já há muito tempo que esses planos são vendidos aos cidadãos como se fossem garantir atendimento secundário e terciário, mas normalmente o que acontece é que eles não têm capacidade instalada de hospitais e serviços adequados para atender aos seus clientes e acabam derivando para o setor público o atendimento daqueles casos mais complexos e mais onerosos. Se isso numa situação de normalidade da economia já preocupa, ainda mais no momento em que nós temos uma crise econômica que deriva de um quadro internacional e que afeta intensamente hoje o país do ponto de vista das suas receitas, e a tendência natural desses planos de saúde é tentar conseguir que parte da capacidade instalada e ociosa do poder público fosse oferecida a eles e aos seus clientes. Entretanto, nós nos perguntamos por que deveria acontecer de nós termos capacidade ociosa hoje dentro da esfera pública. Porque se a população está doente, a demanda existe, há filas, nós não temos condição hoje de garantir uma parte dessa capacidade instalada a ser ofertada para os planos de saúde. Então, a proposta do ministro de você ter planos de saúde acessíveis ou populares não é exatamente o que nós defendemos e vem na contramão do que nós defendemos. Nós, que somos do movimento da reforma sanitária, que ajudamos a elaborar a proposta do Sistema Único de Saúde, que lutamos pela definição de patamares mínimos de investimento em âmbito municipal, estadual e também por parte da União, e que queremos que esse recurso seja adequadamente utilizado, ao invés de fazermos esse diálogo hoje com o setor privado lucrativo ou com o setor filantrópico, que deveria ser complementar ao SUS, nós precisamos, num primeiro momento, estabelecer um outro tipo de diálogo entre os municípios, o Estado e a União, para otimizarmos os recursos que são próprios da esfera pública. E aí sim, nós deveríamos dar prioridade ao setor privado filantrópico, não lucrativo, e só chegarmos ao setor lucrativo e à saúde suplementar como algo a ser disciplinado dentro de um plano... Como o nome diz, complementar, complementar, né? A um plano nacional, estadual, municipal de saúde. Mas há uma inversão de valores. E há uma pressão vinda de grandes grupos econômicos, inclusive internacionais, que querem entrar cada vez mais fortemente na prestação de saúde, de serviço de saúde no Brasil,
com caráter mercantilista e, infelizmente, nós não sentimos por parte do governo federal, do Ministério da Saúde e também da atual composição do Congresso Nacional uma convicção e uma articulação com os setores populares para se contraporem a esta pressão que vem desses capitais internacionais. E o governo cobra das franquias, das operadoras, esse recurso que, na verdade, deveria ir para o SUS, já que uma parte do atendimento é feito pelo SUS, deputado? Cobra, mas o ressarcimento é muito baixo, muito aquém daquilo que seria o esperado, porque se o cidadão paga o seu plano de saúde, quem acaba fazendo o atendimento mais complexo é a rede do Sistema Único de Saúde, nada mais correto e razoável do que nós recebermos de volta aquilo que o cidadão pagou para o plano de saúde e que na prática o atendimento tenha sido dado pelo SUS. Mas o índice de ressarcimento é muito baixo. Houve algumas iniciativas nos governos mais recentes de tentar aprimorar a maneira de nós identificarmos essa sobreposição de atendimento, mas isso tem ficado aquém do desejável. Não bastasse isso, nós temos ainda uma série de políticas de isenções fiscais, como é o caso, por exemplo, do imposto de renda e outras que são dadas, vantagens dadas pelo poder público à medicina de grupo ou hospitais particulares, que acabam fazendo falta para o Sistema Único de Saúde. Portanto, no processo de rediscussão sobre o financiamento das políticas públicas, em especial do SUS, nós deveríamos discutir a questão da taxação das grandes fortunas, nós deveríamos discutir como fazer com que setores mais bem aquinhoados do ponto de vista de recursos, de patrimônio, contribuíssem efetivamente para essas políticas de inclusão social, o que infelizmente não acontece. O perfil de contribuição que nós vemos tem a ver com a questão de um imposto de renda, por exemplo, fortemente regressivo, em que quem menos tem é quem mais contribui para as políticas públicas. Deputado, as pessoas percebem que, na verdade, em termos de saúde, medicina de grupo e seguro-saúde servem 50 milhões de brasileiros e os outros 150 estariam debaixo do guarda-chuva do SUS, vamos colocar essa figura aqui do SUS. Agora, como financiar esses dois? O que se vê é que em termos de hospitais públicos, de unidades básicas de saúde, muitas vezes se vê falta de médico, falta de atendimento, filas. E por outro lado, a gente vê, por exemplo, complexos hospitalares com hotelaria, que parecem sedes de grandes bancos. Parece que tem um cidadão, em termos de saúde, de primeira classe e de segunda classe? Infelizmente, essa diferenciação existe e é importante fazer essa separação que você fez de 50 milhões e 150 milhões. O per capita que se gasta com esses 50 milhões, que são mais bem situados na escala econômica do país, é muito superior ao per capita daqueles 150 milhões que dependem praticamente só do Sistema Único de Saúde. Então, se nós queremos diminuir a desigualdade social, se nós queremos garantir uma atenção que seja minimamente equânime entre aqueles que estão numa situação superior na pirâmide econômica do país e aqueles que estão na base da pirâmide, é preciso que o poder público não se omita. A ausência do Estado, a ausência de regulação dos gestores faz com que essa situação vá se cronificando. Então, um dos debates que nós temos feito é que, ao lado de conseguir mais recursos para o Sistema Único de Saúde, porque, como já disse, nós gastamos pouco em saúde no Brasil quando comparamos a realidade do nosso sistema a outros países, nós precisamos modificar o debate sobre a gestão. Nós temos hoje uma gestão pública fragilizada, aumenta o uso da estratégia de privatização, de terceirização da gestão, do uso das organizações sociais e os estudos que temos em mãos mostram que, analisando-se uma série histórica, os gastos com as organizações sociais e com essas modalidades de gestão privada vêm sendo crescentes e chegará um momento em que esta conta não vai fechar. Então, é possível que nós não tenhamos recursos suficientes, mesmo com o congelamento, para algumas atividades essenciais no Sistema Único de Saúde, em razão da participação crescente do financiamento das organizações sociais que fazem gestão privada dentro do SUS. Por exemplo, hoje, na Secretaria de Estado da Saúde,
os gastos terceirizados e com privatização da gestão já chegam a cerca de 40% do orçamento da Secretaria de Estado da Saúde. Se isso continuar crescendo em escala geométrica, nós teremos sérios problemas para financiar as ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças, de fortalecimento da atenção básica e secundária, que são inerentes ao poder público e que acabam ficando sob gestão terceirizada. Há 4 minutos do encerramento da nossa conversa, deputado, é quase uma pergunta e uma provocação. Deputado Carlos Neder, também médico. Dá para falar sobre demanda futura com a população que ainda cresce, mas num país que tem severos problemas aí, por exemplo, de saneamento. Saneamento básico que não alcança 50% da população brasileira. Prevenção, saúde da família, quer dizer, como fazer a prevenção e baratear o custo da saúde, sendo que a gente tem tantas demandas aí não contempladas até hoje? Acho que nós precisamos mudar um pouco a lógica do modelo, devemos sair dessa ideia de um modelo assistencial, de atenção, cada vez mais para um modelo de saúde, que integre diferentes políticas públicas em que a saúde deixe de ser vista apenas como assistência médica, individual, curativa ou de profissionais que compõem a equipe de saúde propriamente dita. Cada vez mais precisamos olhar para a questão do meio ambiente, para a questão da sustentabilidade, para a questão do saneamento básico, para as informações que são necessárias para que a gente mude uma cultura do autocuidado das pessoas, também mudarem hábitos e, em decorrência disso, nós diminuirmos a incidência, a prevalência de doenças que poderiam ser de menor monta, de menos importantes, se as pessoas vivessem com outro estilo de vida. Então, eu acho que a tendência hoje em todos os governos, e espero que as plataformas eleitorais mostrem isso, é de nós buscarmos uma integração dessas políticas públicas de tal maneira que nós possamos diminuir a procura pelo pronto-socorro, pela atenção de urgência, emergência ou pela internação hospitalar, dando mais ênfase à questão da atenção básica e da integração das políticas em âmbito local, regional, no território. Mas para isso, nós precisamos formar profissionais em diferentes áreas que tenham uma visão mais abrangente do seu papel na relação que vão estabelecer com a sociedade. Menos especializados e com uma visão mais generalista e de mais integração entre as políticas públicas com caráter horizontal. Sim. Eu acho que isso vai se refletir numa mudança do perfil de gastos, inclusive no sistema de saúde. Para encerrar, deputado, os próximos passos da Frente Parlamentar em Defesa do SUS e esse trabalho que tem sido feito de congraçamento, trazer as pessoas para o bom debate nessa Casa de Leis. No evento que fizemos, observamos que há uma tendência de reproduzir esses atos nas câmaras municipais. Ficou decidido que nas cidades em que houver segundo turno também serão realizados atos convidando aqueles candidatos que forem até o segundo turno. Ao mesmo tempo, durante as campanhas de vacinação, serão feitas manifestações, panfletagens, pedindo um envolvimento maior da população nos conselhos de saúde, nos conselhos gestores, participando em defesa do Sistema Único de Saúde e interferindo no debate sobre essas estratégias que estão em discussão hoje no Congresso Nacional. Voltaremos ao tema, deputado. Muito obrigado por sua entrevista. É sempre bem-vindo aqui no estúdio da TV Assembleia SP. Obrigado, e também acho importante que a Assembleia Legislativa tenha se colocado como parceira desse processo de mobilização da vontade da opinião pública em favor do SUS. É para isso que aqui estamos, deputado. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Carlos Neder, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.